Muito bem, muito bem, muito bem. Muito boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Essa é mais uma live Gigantes da Conservação, aqui pelo Instituto Tamanduá. A gente já vem de uma série de conversas, de papos virtuais, tanto com os bastidores da equipe do Instituto Tamanduá, quanto esse presente, essas grandes conversas da Flávia Miranda com coordenadores, coordenadoras aí da América Latina de projetos de conservação. E hoje a gente tem a honra de viajar para a Amazônia. Hoje vamos ouvir essa conversa entre as gigantes da conservação, Flávia Miranda e Miriam Marmontel. Boa tarde, meninas, tudo bem? Boa tarde, Paulina. Boa tarde, Miriam. Melina. Maravilha. Bom, a gente está aqui coordenando. Bom, e como vocês já sabem, quem está acompanhando essa série de lives já sabe, mas se você está chegando agora, eu vou contar uma história. Essas lives têm duplo propósito. O nosso propósito, primeiro, é compartilhar com vocês esse conhecimento, compartilhar sobre conservação, compartilhar sobre espécies, conhecer pessoas incríveis que vêm fazendo trabalhos incríveis neste país e também, não menos importante, o propósito de arrecadar fundos e doações para cestas básicas, materiais de limpeza e outras coisas que estão chegando, estão sendo levados pelo pessoal do Instituto para as comunidades, certo, Flávia Miranda? Certíssimo, Paulina. As lives, essa arrecadação está sendo muito melhor do que a gente esperava. Então, assim, mostrando de novo, para quem ainda não sabe, a gente tem duas bases trabalhando com comunidade. Uma é a base no Delta do Parnaíba, que fica ali no Piauí, Maranhão, e a base... Pode passar para mim, por favor, Paulina? Essa base aí do Piauí, que a gente trabalha muito com as comunidades, né? E, como eu sempre falo, são as comunidades que nos ajudam e agora estão precisando desse apoio no momento da pandemia. Então, a ideia é arrecadar, a gente está comprando cesta básica e também fazendo kit de higienização para a base do Delta do Parnaíba, no Piauí e Maranhão, e aqui na Bahia, na Praia do Forte, com o Projeto Preguiça. Né? Então, a gente tem arrecadado e já montamos os kits de higienização e também a cesta básica. A coisa está fluindo, nós estamos andando, e eu peço apoio e agradeço quem já apoiou. Muita gente. Então, está aí o QR Code, é só clicar, né, o celular, uma foto e fazer sua doação. Qualquer doação é bem-vinda. Tá? Mas eu tenho só R$10, tá massa R$10, gente. Muito obrigada. De 10 em 10 a gente compra cesta básica e kit de higienização para as comunidades. Exatamente, né? Você mostrou, inclusive, alguns, né? Você estava me mostrando em off, e tem uma preocupação, inclusive, com zero plástico, né? Isso também eu vi. O que era aquilo que você estava mostrando, Flávia? Encontrando soluções. Devia ter trazido, né? Devia ter trazido foto. Então, o que a gente está fazendo? O kit de higienização, os sabonetes são feitos pela comunidade. Então, a gente entrega os produtos e compra o sabonete, todos embrulhados em folha de bananeira. Então, assim, totalmente ecológico, assim, sem o uso de plástico. E o mais importante, gerando para a comunidade, né? Então, nós estamos nessa de apoiar quem nos apoia. Então, vamos lá, sem mais delongas, esse QR Code vai ficar o tempo todo aqui na nossa live, mas também você pode entrar no site do Instituto Tamanduá e buscar lá como fazer a sua doação, lembrando que cada cesta básica ajuda uma família por um mês, gente, então realmente qualquer tipo de ajuda é super bem-vinda, e agora a gente fica com outro propósito dessa conversa, que é ouvir as gigantes da conservação. É com você, Flávia, com você, Miriam, grande prazer ouvir esse papo. Obrigada, Paulina, e quero agradecer Miriam Marmontel. Nem acredito que a gente está batendo um papo depois de tanto tempo, né? A gente estava conversando agora, a Miriam, a gente se conheceu, chegamos à conclusão que tem 20 anos, né, Miriam? Foi em 2000, 2001, no Pantanal, quando Miriam trabalhava no Pantanal, né?
e ela vai contar toda essa história, mas faz muito tempo e passa muito rápido. E desde lá, a Miriam já é minha inspiração, né? E quando eu fui trabalhar na Amazônia, eu sempre pensava nela, conversava muito com ela também, quando eu fui rodar atrás dos tamanduazi, né? E Miriam sempre minha inspiração. Então, eu estou aqui com a minha ídola. Obrigada, Miriam. Na verdade, ídola e também discípula do meu ídolo maior, que é Márcio Aires, né? O cara que eu realmente, sem dúvida, mais admiro na minha vida. Então, opa, caiu, Miriam. Ela tá com a internet oscilando, então ela vai e volta. Então, quando ela voltar, ó, ela tá voltando aqui. Voltou, Miriam. É porque Miriam está no meio da Amazônia, né? Está em Tefé. Mas o que eu estava falando, Miriam, é mesmo a minha admiração pelo Márcio, né? E por tudo, pelo império que ele criou. Realmente é o guardião da Amazônia, aquele livro é maravilhoso, né? E vocês seguem e junto fizeram tudo o que vocês estão fazendo. Mas para quem não conhece Miriam Marmontel, que eu acho difícil, vou apresentar. Miriam Marmontel é oceanógrafa, formada no Rio Grande, né, Miriam? Isso. Fez mestrado em oceanografia também, na Universidade de Miami, e o doutorado na Flórida, né? Ambos com peixe-boi, né? Mais interessante que a Miriam terminou o doutorado em 98? 93. E foi uma das pioneiras a fazer mestrado e doutorado fora do Brasil, né? Então, assim, pouco se falava em estudar fora do Brasil. E Miriam já estava lá na Universidade da Flórida, Universidade de Miami, com pesquisa de ponta. Então, Miriam, obrigada. Ela vai voltar e eu vou ficar ainda puxando mais saco ainda. Vocês não ficam aí escutando, porque vou babar ovo, vou puxar saco, porque é Miriam Marmontel, gente. Vamos esperar. Ela tá voltando e voltou. Desculpa, mas a internet, como tu disse, realmente está ruim esses dias, mais ainda agora nesse momento, né, que todo mundo está usando. Então, desculpem se eu cair, vou tentar me reconectar. Tá indo, pelo menos bem, tá indo, voltando rápido. Mas não sei, né, quantas vezes eu vou cair. Mas toda vez que você cai, eu puxo o saco, aí você volta. Mas vamos lá. Eu queria saber, Miriam, como tudo começou, né? Como que você se formou? Você é gaúcha e veio com essa pintura linda, que eu quero saber depois como surgiu. E você gaúcha, como foi parar na Amazônia? Pois é, gaúcha e do mar, né? Sempre adorei os mamíferos aquáticos, me formei em oceanografia, só que durante justamente o curso eu descobri, né, que existiam o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, e aquilo, assim, foi uma fascinação tremenda, né, e junto com a fascinação que já tinha pela Amazônia, juntou tudo e pronto, né, era o destino, estava escrito nas estrelas, eu tinha que vir para cá. Então, eu abri mão do mar durante um tempo, né, tem sido uma fase bem longa, mas vim para o rio-mar, né, que é quase tão grande quanto, é enorme, uma imensidão de água que a gente tem aqui, falta um pouquinho de sal, né, mas, assim, tem muita coisa, os bichos estão aqui, tem muita coisa ainda para fazer, e um dia eu acho que eu ainda volto para o mar. Mas você estava fazendo, eu lembro que você me contou, você estava fazendo doutorado e encontrou o Márcio Aires no corredor, não foi isso? Foi isso, eu estava terminando, e ele apareceu um dia lá, ele deu uma palestra, e me encontrou depois no corredor da universidade. A gente já se conhecia antes, porque eu tinha feito um estágio com peixe-boi em Curuaúna, no interior do Pará, e depois passei um tempo em Manaus, no INPA, e lá eu conheci o Márcio Aires, né? Eu acho também tem a apresentação dela, né? Como ela está começando a contar a história, quando ela voltar, eu já vou ir abrindo aqui, Flávia, essa apresentação dela, e aí vocês vão me avisando, porque como eu não tenho a visão da transmissão, quando ela cair, você me avisa que aí eu volto para conectar. Ela está de volta. Voltei. Se tu quiser botar o primeiro, que aparece a carinha do Márcio e o outro grande protagonista da história, né?
Beleza, vou Mas colocar ele... então aqui a apresentação, então, tá bom? Você vai me avisando e eu vou passando, Mira. Tá bom. Então, mas nessa hora o Márcio, né, já me conhecia lá da época de Curuaúna e já sabia da minha adoração, tanto pela Amazônia quanto pelos mamíferos. E aí, então, ele me fez um convite para vir fazer parte da equipe de Mamirauá, quando eu terminasse, e foi, assim, perfeito, no momento perfeito. Eu peguei um avião direto de Gainesville, né, no interior da Flórida, para Tefé, direto, sem... Bom, teve escalas, né? Teve escalas em Manaus, mas eu não fui, por exemplo, eu não fui nem ver meus pais em casa, porque eu vinha com uma montoeira de livros, né? Que naquela época a gente tinha esse apoio do governo, nas bolsas da CAPES e CNPq, que permitiam trazer uma mudança e todos... Bom, muito livro. Alguns deles estão aqui atrás de mim, em volta, né? E então eu vim direto para a TV para não ter que levar os livros todos para o sul e depois trazer tudo de volta, né? Para conectar, ela tá? Ela caiu? Não, é porque eu achei que alguém tinha falado. Desculpa. Mas essa foto aí, essas fotos, né, são emblemáticas, que mostram justamente a carequinha do Márcio, né, nosso grande ídolo, grande incentivador, criador da reserva, idealizador de tudo isso, inspirador para toda uma geração de conservacionistas, e ainda agora, né, mesmo ele já tendo nos deixado há vários anos, ainda inspira muita gente. E esse outro gurizinho aí é o macaco acari, que era o tema de estudos do doutorado dele, e que ele passou muito tempo pela Amazônia procurando onde haveria esse espécime, né, para... Caiu de novo. Eu vou dando spoiler aqui. O acari branco, né? O Márcio Aires trabalhou muitos anos com o acari branco. Márcio Aires, criador da reserva, né? A Miriam vai falar. Tá voltando. Voltei. Então, aí ele encontrou justamente um local bom de pesquisa aqui no que era a boca do Mamirauá, que é a boca do Mamirauá, né? Que é a entrada, vamos dizer, oficial da reserva Mamirauá. E aí tudo começou, né? Ele se deu conta da importância de trabalhar com os ribeirinhos, da importância de proteger aquela área para os ribeirinhos também, então, muito além do que era a pesquisa científica dele, mas ele se preocupou com o bem-estar, né, das populações locais, porque estava havendo muita sobrepesca. O pessoal já tinha detonado toda a pesca na região de Manaus e subia o rio Solimões, em direção a Tefé, e pescava aqui na área da reserva Mamirauá, que na época não era reserva ainda, né, mas era um local extremamente produtivo, porque ele é basicamente várzea, né. Se tu quiser passar a próxima, Paulina, eu mostro onde está localizada Mamirauá e a sua irmã, a reserva de Amanã. E a gente tem 2 ambientes distintos, né, que passaram depois a fazer parte do nosso dia a dia de trabalho, foram os focos iniciais do trabalho do Instituto, que eram a reserva Mamirauá e a Amanã. A reserva de Mamirauá é basicamente tudo água, tudo várzea, né, alagável, 6 meses por ano fica embaixo de um lençol de água, não é nem uma catarata, são 11 metros de variação de nível d'água. Caramba. Pode passar, Paulinho. E então tudo gira em torno desse mundo de água, né? Os animais, as plantas, as pessoas tiveram que se adaptar a esse mundo embaixo d'água durante muitos meses do ano, né? Então a grande atividade econômica dessa região é de pesca, né? Basicamente pesca, sempre tem um pouco de agricultura, e tem uma população relativamente grande vivendo aí, que são cerca de 11 mil pessoas ao longo da reserva Mamirauá, que tem, um antes, se tu puder voltar um antes, ou eu não estava vendo eles. Tem mais de 1 milhão de hectares, e foi tão bem recebida, né, inicialmente com um pouco de ceticismo pelos comunitários, mas depois foi bem recebida à medida que os recursos começaram a retornar, especialmente o peixe, né, que retorna mais rapidamente. Nós apoiamos o trabalho que já vinha sendo feito pela igreja de proteção de lagos, né,
dedicar alguns lagos para a comunidade, alguns lagos para que a comunidade pudesse comercializar e outros só para proteção, e aí o recurso começou a voltar. Baseado nessa experiência, a gente, na verdade, essa é uma reserva estadual, né, que o Márcio conseguiu convencer o governo estadual a criar. Era originalmente uma parte pequena, depois foi expandida por própria iniciativa do governo, e a partir desse sucesso foi criada a reserva Amanã, que é vizinha, basicamente contígua a Mamirauá, é mais do dobro do que o tamanho de Mamirauá, e faz parte, assim, juntas, elas se unem também com o Parque Nacional do Jaú e são parte do corredor biológico da Amazônia Central, né. A Manã, diferente de Mamirauá, é basicamente só terra firme, ou seja, terras altas, né, alaga um pouquinho, mas nunca nos mesmos níveis que Mamirauá. Então, lá a atividade principal já passa a ser agricultura. A gente tem muito menos gente lá, cerca de 4.000 pessoas, e tem toda uma área praticamente intocada, ainda em direção ao Parque Nacional do Jaú. É uma área tem muita água preta também, enquanto que Mamirauá é tudo água branca, né, altamente produtiva, porque recebe os nutrientes que vêm descendo, né, com a água dos Andes. Esses são os nossos dois. Aí a gente até vê o encontro de águas, né, acho que a gente não conseguiu passar o slide do mapinha, mas basicamente a Mamirauá, então, seria uma água do estilo barrento, e o Amanã seria mais preto, né. Ô, Miriam, deixa eu trazer uma informação, acho que muita gente não sabe, muita gente desconhece da Amazônia, né? A gente tem 3 águas, 3 rios, né? Branco, negro e o claro, cada qual com o seu pH, cada qual com a sua biodiversidade, né? Até mesmo quantidade de pernilongo, né? Rio Negro, a gente sempre fala que tem menos pernilongo. Carapanã, como fala na Amazônia, né? Então, explica para nós, qual que é a diferença, assim, desses rios? Então, a água branca, essa, que na verdade ela é barrenta, não é branca, mas ela é assim porque ela traz muito, ela vem diretamente dos Andes, né, vem descendo do rio, e vai erosionando as margens, e ao fazer isso ela também remove muitos sedimentos, né, então ela é altamente produtiva, é onde tem mais produtividade pesqueira, e onde a maior parte da população se localiza, quer viver em áreas de várzea, né, porque tem essa alta produtividade. Um pH mais básico e praticamente impossível de se enxergar alguma coisa, né? Totalmente turva. A água preta é uma água mais ácida, um pouco mais transparente, dá para ver até uns 10, até talvez 50 centímetros de profundidade, conforme a incidência da luz, mas ela é bem menos produtiva, né? E ela tem essa cor por causa dos ácidos úmicos da floresta, que quando apodrecem as folhas dá essa coloração preta, quase de Coca-Cola. E a água clara é aquela transparente, são poucos os rios, a visibilidade é bem maior, mas, e a gente encontra, por exemplo, o Tapajós, né, é de água clara, mas a produtividade é bem mais baixa ainda, então tem muito menos recurso, né. A desvantagem realmente da água branca, né, em contraposição à produtividade, é a quantidade de carapanã que tem, enquanto que na preta a gente praticamente está livre deles. É verdade. Não é fácil não, gente, trabalhar na Amazônia Agora, Miriam, voltando ali, eu fiquei pensando, Mamirauá, então, o nome Mamirauá é por causa da boca de Mamirauá? O que isso significa? Então, tem o Lago Mamirauá é o mais significativo, vamos dizer, da reserva, né, o mais emblemático. É um lago que é um pouco diferente do que a gente aprende de uma quantidade de água cercada de terra por todas partes, né? Ela não é bem assim, ela é um lago bem extenso, bem comprido, e quando vem a cheia, não existe nada que é isolado, tudo fica no mesmo, embaixo do mesmo lençol d'água, né? E esse lago desemboca justamente na junção entre o Rio Solimões e o Rio Japurá. E aí é o que a gente chama de Boca do Mamirauá.
Boca do Lago Mamirauá, não é exatamente a boca do lago, é um pouco do cano do Lago do Mamirauá, mas aí tem uma comunidade também que chama Boca do Mamirauá, que foi onde o Márcio com quem ele se comunicou originalmente, né, todos os moradores de lá deram muito apoio para ele, e ele, a partir de lá, desenvolveu a pesquisa dele. Na verdade, ele morou lá dentro, na cabeceira do Lago Mamirauá, dentro de um barquinho que ele tinha naquela época. Sim. E Miriam, me fala mais uma coisa. Você acha que o segredo, então, a gente está falando da fundação do Instituto, foi o Márcio ter feito essa articulação política para que o governo chancelasse, né, como uma reserva estadual? Esse foi o grande passo, né? Sim, com certeza. Ele buscou a esfera federal originalmente, não teve tanto apoio, mas o Estado encampou a ideia, né, e não só encampou a ideia, como expandiu. Mas a ideia deu tão certo, né, que depois a categoria que foi criada em função dessa Reserva de Desenvolvimento Sustentável, passou a fazer parte do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a nível federal, agora já existem RDSs também. Nossa, maravilhoso, gente. O impacto disso, né? Eu fico boba de ver a cabeça tão, né, com ideias assim impressionantes que vocês colocaram aí em atuação, né? Que hoje é realmente exemplo para vários, né? Tudo que hoje é feito de sustentável, muita coisa veio de Mamirauá, né? Muita coisa a gente foi pioneiro, né? E depois os processos foram replicados já em vários locais. Depois daqui, a gente usou uma área menorzinha de Mamirauá, que nós chamávamos área focal, para ser, vamos dizer, nosso experimento, nosso local, né, nosso laboratório de campo para aplicar certos processos. E, a partir daí, a gente aumentou para a área que a gente chamava subsidiária, né, para a Amanã, e a partir daí também, até por demanda de outras instituições, né, a gente já forneceu cursos sobre vários dos processos, como manejos, né, manejo de pirarucu, manejo de turismo comunitário, manejo florestal comunitário, e sempre, tu vê a palavra comunitário, né, sempre esteve presente desde o início. A nossa missão, que aparece aí em cima desse slide, é justamente isso, pesquisa biológica, pesquisa, conservação e manejo de recursos naturais, mas sempre com a participação da comunidade e visando a melhoria da qualidade de vida dessas populações que residem na área, né? Então, a grande sacada também daquela época da reserva foi que era uma área protegida em que não se reivindicava que as populações saíssem de lá, mas que elas fizessem parte de todo o processo, né, de decisão, inclusive, e de implementação do novo modelo. E aí, então, 98, né, você foi para aí? 98? Eu vim para cá em 94. Caiu? Vai voltar. Gente, que história, meu Deus, eu fico louca. Porque, assim... Eu aproveitar só dar um toque aqui, o pessoal que está perguntando, sim, pode doar pelo site, sim, vai para as comunidades também. Estamos de volta, então, vou voltar a compartilhar a tela, só mais um minutinho, bora. Com vocês. Tá, aí voltou, paramos... Achei que vocês ainda estavam falando. Então... o Márcio, na verdade, chegou antes, né? Chegou uns 2 anos antes, com uma turminha core dele, que vinha lá de Belém, e começou a fazer o trabalho de pesquisa e também de conversa com as pessoas, né? Com as comunidades. E aí a reserva foi realmente implantada em 96, na Mirauá, né? Foi aceita, implantada, e a partir daí é história, né? Depois a Manã e depois o que se seguiu. Legal. Essa época não estava linkada à WCS, eu estava? O WCS, na verdade, o WCS sempre foi um grande apoiador, né? No início nós tínhamos apoio principalmente de instituições internacionais, majoritariamente da organização do Departamento de Desenvolvimento da Inglaterra,
e o WCS também era um grande apoiador naquele momento. Mas meu envolvimento com o WCS no Pantanal, na época, em 2000, foi porque o Márcio ele já tinha sido convidado para trabalhar lá, há vários anos, né, numa fazenda, e ele nunca tinha conseguido entrar lá para trabalhar com... Bom, ele tinha várias ideias, né, de sustentabilidade do gado, do problema da onça, e aí ele sabia que eu gostava dos mamíferos aquáticos em geral, e ele me passou, assim, uma cenourinha, né, se eu coordenasse a base de campo lá em Miranda, eu poderia trabalhar com ariranha. E foi assim que eu comecei a trabalhar com ariranha, não foi nem no Mamirauá, foi no Pantanal. Nossa, então você foi para Mamirauá, trabalhou um tempo com o Márcio devia estar numa fase de captação de recursos, ele viajava muito, né? Eu falo porque na época que eu trabalhei na WCS, Márcio sempre foi Márcio, né? Todo mundo, ele é uma figura, porque Márcio Aires vive, né? Ele é uma figura, assim, emblemática, né, na WCS, né? Por tudo que ele construiu. Então, aí você estava em 98 e depois disso ainda foi para o Pantanal, Miriam. Meu Deus. Tá. Não, eu comecei o trabalho todo com peixe-boi, né? Meu carro-chefe do grupo é o peixe-boi. Tá, não vou cortar mais, senão o pessoal vai me xingar aqui. Vamos escutar, Miriam, agora, porque eu fico empolgada. Tá. Vamos passar o outro. Antes de eu começar a falar dos meus bichos, deixa eu falar um pouquinho, para dar mais uma ideia do Mamirauá para o pessoal todo, né? Do que tudo que a gente faz, né? Por exemplo, com relação à pesquisa em geral, a gente tem 10 grupos de pesquisa de várias áreas, né, tanto da área biológica, especialmente aquilo que é recurso para as comunidades, quanto da área social, né, a gente trabalha com arqueologia, com peixes, répteis, mamíferos, caça, mamíferos aquáticos, botânica, e a gente, paralelamente, tem 10 laboratórios também nessa temática. Mas aí, assim, depois eu vou falar um pouco mais da pesquisa, eu queria mostrar agora falar um pouco sobre o impacto mais a nível social, né, que eu acho que o Mamirauá teve muito. E aí, se tu puder passar, Paulina, mais um slide, eu acho que tem uma... Mais um? Caiu. Opa, então vamos lá. Aqui, tô vendo as perguntas, olha lá, a Suelen, Flávia agitada. Não é, gente, é emoção, não é agitação, é emoção de ter Miriam Marmontel falando de Amazônia. Você está ouvindo, né, Miriam? Está ouvindo, né? Não, imagina. Deixa eu só compartilhar a tela novamente. Essa tela, né, que vai ficar. Aqui estava agora. Deixa eu ver, acho que é a próxima. A gente fala um pouquinho dos... Aqui? Porque aqui chega um pouco mais tarde. Está preto ainda. Entendi. Mas é uma que mostra, acho que a água, para falar um pouco, né, a gente está nesse mundão de água e as comunidades mesmo tinham dificuldade, até ali pelos início dos anos 2000, elas tinham dificuldade de ter água potável, água que chegasse nas suas casas, elas tinham que descer até a beira do rio para pegar baldes de água, né, e na seca, então, quando desce aqueles 11 metros, às vezes tinha que caminhar 45 minutos até a beira. Então, o Mamirauá trabalhou muito nessa parte de captação de água e uso de filtros, para que as pessoas pudessem ter mais conforto e mais acesso à água, né, e água de qualidade. Isso influi muito, obviamente, em saúde, né. Uhum. Ao mesmo tempo, para fazer esse sistema da água funcionar, né, de bombear água até as comunidades, nós tivemos que implantar alguns sistemas fotovoltaicos, né, porque também não existe energia elétrica nas comunidades. Então, a gente tem todo um programa, todo um grupo que se dedica e trabalha com essas energias alternativas para trazer para as comunidades. Isso favoreceu muito, obviamente, a educação, né, colocou luz nas escolas, até facilitou o lazer das pessoas à noite, jogar futebol, reuniões que eles
fora desse horário normal, né? Na verdade, se tu puder, é um pouquinho antes, não sei, ou eu estou vendo as coisas meio fora de ordem, mas seria um slide um pouco antes, aí já está entrando na pesquisa. Ó, mas, eu estou voltando na ordem, e aí você me fala, para, tá bom? Tá bom, quando você parar... Essas eram as reservas que eu queria mostrar no início, que eu já falei para vocês, né, elas são vizinhas. Então, aqui no canto esquerdo é Mamirauá, que é aquela totalmente alagável, né? E aqui no canto direito superior é Amanã, onde o principal característica, vamos dizer, é o Lago Amanã, essa ponta preta, esse azul é o Rio Japurá, e esse pretinho é o Lago Amanã, que a gente ainda vai falar bastante, que é bem importante, né? E lá em cima, a conexão das 3 reservas, né? Pelo menos essas 3 grandes, que fazem parte do corredor biológico. Pode passar. Essa já falamos. Aí eu acho que agora a gente vai ver, então, aquilo que eu estava falando da água, né? Caiu? Vamos esperar, caiu. Então, você me avisa, Flávia, porque eu preciso voltar à tela para poder conectá-la de novo. Tá. Aí. Voltei. Pronto, vou voltar à tela aqui, só um minutinho. É que eu preciso entrar e sair no compartilhamento para eu poder conectá-la. Por enquanto, Flávia, podia ler algumas coisas, né? Admiro muito o trabalho da Miriam, Tabata falando, a Sandra também, admiro muito o seu trabalho. Beijos desde Buenos Aires. Olha que beleza. Que legal, obrigada. Que legal. Paramos aqui, Miriam, eu sigo? Isso. A próxima slide é esse. Eu estava justamente falando sobre esse, que é o acesso à água, né? O acesso à energia solar, e que colocando essas duas coisas juntas, a gente conseguiu facilitar que as pessoas tivessem acesso a gelo, o gelo solar, né? Então, eles conseguem produzir gelo para manter, né, seus víveres, mas principalmente o peixe, né, que eles têm que trazer para a cidade para vender. A gente tem uma iniciativa de casa de polpa de frutas também, que também depende disso. Então, como, né, a gente facilitando acesso a essas coisas básicas, né, que são, isso aí é direito básico do cidadão, como tem mudado a vida dessas pessoas, né, inclusive em termos de educação, né, tudo, acesso a água e luz são básicos. Pode passar o outro, por favor. E aí eu começo a entrar um pouquinho quase já na pesquisa, é uma coisa meio intermediária, que é um pouco da pesquisa. A pesquisa é o nosso elemento básico, né, de tudo, de todas as nossas ações. Mas a gente tem feito algumas pesquisas mais direcionadas para manejo, como, por exemplo, o grande carro-chefe, né, ainda é de Mamirauá, o manejo do pirarucu, né, que ficou famoso porque conseguiu reativar os estoques que estavam bem depressionados, aumentou a renda da população tremendamente, de 99 para atualmente, assim, 68 vezes. O número de pessoas envolvidas também cresceu tremendamente, né, poucos pescadores, até agora nós temos 10 arranjos de pesca, onde eles, não só os pescadores da reserva, mas também os das colônias das cidades do entorno participam. Então, isso também é importante para dar acesso para esses pescadores, né, das cidades, que foram, teoricamente, assim, impedidos de pescar na reserva originalmente, né. Pode passar o outro, por favor, Paulinho. Nós temos manejo de outras espécies de peixe também, né, uma diversificação de peixes ornamentais. Temos um manejo comunitário florestal, temos iniciativa de turismo comunitário, de base comunitária também, e a nossa mais recente iniciativa foi um piloto de manejo de jacarés. O jacaré se recuperou, né, tremendamente abundante aqui na região de Mamirauá. Nós fizemos um primeiro manejo para ver a receptividade, né, da carne. Então, foram abatidos 28 animais, a carne foi vendida em Tefé, para ver a aceitação pela comunidade urbana daqui de Tefé, e os planos são para que se expanda esse
esse manejo, tanto aqui em Mamirauá, quanto em outras áreas que têm demandado bastante esse novo manejo, né? Miriam, uma curiosidade. Oi, desculpa. O manejo do pirarucu, sucesso. Eu lembro que vocês estavam trabalhando em épocas reprodutivas de pesca, né? Épocas de pescagem, e também a forma da pesca. Qual foi o sucesso desse projeto, na sua opinião? O sucesso foi a coalizão com o Ribeirinho, porque um pesquisador começou a trabalhar com os comunitários e eles conseguiam contar o número de pirarucus que existe no lago, através da boiada, porque ele faz um movimento brusco, assim, quando ele sobe para dar uma golfada de ar. E eles conseguem estimar o tamanho, então, se é adulto ou se é juvenil, e aí se faz todo um esforço, né, de contagem em vários lagos, que eles sabem que tem pirarucu. Esse esforço já foi validado por despesca do lago, e essa metodologia tem sido aplicada. Então, a partir daí, se solicita uma cota de manejo, né, que é 30% da quantidade de animais adultos. Aí o IBAMA autoriza, então a gente sempre consegue tirar uma quantidade interessante de cada lago, mas de forma sustentável, ou seja, permanecem 70% dos adultos e os juvenis continuam crescendo, então pode ser despescado ou manejado em anos seguintes também. Então essa foi a grande pulo do gato no manejo do pirarucu, né? Sim, o auxílio do comunitário para a gente conseguir chegar à forma de calcular quanto a gente poderia tirar do lago. Uhum. Sigo. Então, e aí tem as outras espécies, né, que não se prestam ao manejo, vamos dizer, comercial, né, que é muito bem-vindo pelos comunitários, que são alternativas de renda que têm modificado a vida, né, deles, a renda anual familiar, tem melhorado bastante as condições de vida, são capazes de adquirir mais bens, né, mas tem espécies que a gente não pode fazer isso, né, e, por exemplo, a onça, a gente tem trabalhos com onça, e uma que é muito querida do coração é o peixe-boi. É uma espécie que não tem como fazer manejo, né? Embora o comunitário adore, né, seja uma tradição muito forte comer peixe-boi em ocasiões especiais, assim como as tartarugas. É uma espécie de vida muito longa, reprodução muito lenta, que matura muito tarde e só produz um filhote a cada ano. Vamos esperar. Ela caiu? Me avisa, porque eu não estou enxergando a tela. Ela está voltando. Voltou. Volta aqui. Só um minuto. Está na tela? Aí, tá. Obrigada. Então, aí a recomposição da população é muito lenta, então não tem condição de fazer manejo de consumo de peixe-boi. Então, manejo protetivo, né? E aí foi aí que começou o meu trabalho aqui em Mamirauá, tentando cobrir, né, os locais onde ainda ocorriam, como eram caçados, aonde eram caçados, por que eram caçados, obviamente, porque existe essa tradição forte, tanto de paladar, quanto é uma forma de ser um líder, né? Quem caça o peixe-boi é uma pessoa de muita experiência, não é qualquer um que consegue, né? Porque é um animal muito esperto, muito sorrateiro, muito tímido, e se esconde muito embaixo do capim. Então, é praticamente impossível, para as pessoas normais, né, que não sejam os pescadores, é praticamente impossível ver um peixe-boi. Eu tenho visto, ao longo desses anos todos que eu estou aqui, uma média de 1 por ano. Então, é bem complicado trabalhar com ele. Mas acho que também o pulo do gato aqui foi o contato com os comunitários e o apoio deles, né? Eles sempre nos diziam que o Lago Amanã era a casa do peixe-boi, que os animais iam para lá, e nós começamos a capturar os animais em Mamirauá, que foi onde eu comecei a trabalhar originalmente, né? Aí vocês têm de novo o mapa das duas reservas, né? Esse quadradinho no meio é justamente a junção delas,
e uma conexão, né, por rio, por canais específicos que chegam até o interior e até o lago, aquele que eu tinha falado, o Lago Amanã, esse preto aí no meio, né. Então, nós começamos a capturar os animais, com a ajuda dos pescadores também, e colocamos cintos, radiotransmissores, né, que o pessoal costuma colocar em onça, no pescoço, peixe-boi não tem pescoço, a gente colocava na cauda, tipo, na cintura dele. E começamos a monitorar, seguir os animais. Caramba, a Miriam falou dessa dificuldade mesmo de encontrar peixe-boi. Cara, eu vi uma vez, e eu trabalhava na comunidade quilombola, tô falando aqui da dificuldade mesmo de encontrar o bicho, né, Miriam? Aí vem minha dúvida mesmo, como que vocês capturam esses animais? Com a ajuda do comunitário que tem um olho, né, assim como ele enxerga o pirarucu, sabe estimar aquilo, ele consegue enxergar muito melhor do que a gente, a movimentação da água, pequenos sinais sutis, né, da movimentação. Claro, por exemplo, eles caçarem, eles ficam de olho no capim, né, no matupá, que é o alimento do peixe-boi. Então, eles veem pequenas, o capim cortado, raminhas cortadas, comidas, né, identificam o que é, e aí ficam esperando com muita paciência para poder fazer a caça com arpão. E essa habilidade, né, deles enxergarem os sinais, não só no capim, mas também na água, a movimentação do animal na água, muito sutil, eles conseguem perceber, e aí a gente tem feito lances com rede, né, com rede de malha grande, com auxílio de vários desses comunitários, para capturar o animal e aí trazer para a terra, e aí ele fica bem tranquilo, a gente pode fazer o trabalho. Nossa Senhora. Quer que eu volte com a tela? Sim, por favor, porque agora eu vou contar a historinha da viagem deles. Então, nós capturamos em Mamirauá e monitoramos durante alguns meses esses animais, e durante a cheia, né, e começou a água a secar, e de repente os animais desapareceram, ou alguns animais desapareceram. Nós tínhamos naquela época umas torres de recepção automática que serviam para boto, também era para servir para boto e peixe-boi. Serviu muito melhor para boto, porque os botos transitam nessa mesma região, né, diariamente, mas do peixe-boi foi muito importante para nós, porque ele registrou um sinal no meio de uma noite durante a seca. Então, a gente sabia que o animal tinha saído lá da cabeceira do Mamirauá e descido o rio, ou o lago, né, só não sabia para onde ele tinha ido. Aí foi uma busca muito grande, cada vez a gente aumentando mais, né, o raio de ação. É demorado, porque é por sistema de VHF, sinal de rádio, né? A gente, infelizmente, não pode usar aquele sistema de satélite, porque para isso, associado ao cinto, teria que ter um cabo longo, né, para o transmissor ficar disponível para o satélite mandar os sinais. E esse cabo longo se malha, se enrosca nas raízes, na vegetação da Amazônia. Então, não é uma opção para nós. Temos que usar o modelo mais simples, que é o do rádio, VHF, e a gente tem que procurar com uma antena de mão, diariamente, né, a bordo de uma canoa, e procurar. E procuramos e não encontramos. E aí, novamente, nossos super colaboradores, né, nossos co-investigadores, eu acho que eles são. Ah, caiu. Vamos esperar um pouquinho. Eu tô aqui, tipo assim, com pipoca, né? Voltou. Muita calma, Flávia. Calma. Uma desculpa. Calma, ela volta rapidinho. Então, vou ficar com a mão aqui no mouse. Então, aí nos disseram, eles estão no Amanã. Amanã, imagina lá naquela, né, distância, são 100, 200 quilômetros até lá, entre o ponto de captura, que é aqui na cabeceira do Lago Mamirauá, né? E a gente não tinha condições, nós sobrevoamos. E imagina o que deu, né? Sobrevoamos o Lago Amanã e lá estava o peixe-boi. Então, a gente conseguiu confirmar, né, uma coisa que realmente os comunitários já sabiam. Como exatamente eles sabiam, eu não sei. Mas eles sabiam que os animais se deslocam. Bom, eles, na verdade, eles seguem certas
migrações, né, a arribação que eles chamam, que é a saída do animal da várzea de Amanã para o lago esse grande de Amanã. Agora, sair de Mamirauá e ir para Amanã, isso ainda para mim permanece um mistério. Mas dá quantos quilômetros, Miriam, para a gente entender? Dá uns 170 quilômetros. Dependendo da rota que eles tomarem, né? Vocês veem que tem essa rotinha com a setinha vermelha, pode ser um pouquinho mais curta, se eles tomarem um atalho, mas se eles descerem, aí segue a rota desse azulzinho clarinho, né? Pode chegar no Amanã. Ou eles podem descer, depois o azul clarinho no azul mais escuro, pegar essa rota amarela, que é dentro do Amanã, então aí tem uns 250 quilômetros de deslocamento. E isso muito rápido, os animais não ficam parados não, porque eles sabem também que o caçador também sabe que eles fazem essa movimentação. E não estão mais embaixo do capim, viajando em canais estreitos, né? E os caçadores ali prontos para caçá-los. Então, o deslocamento é rápido. E quando eles chegam no Lago Amanã, vamos dizer, o grande refúgio deles, né, da época seca, porque é um lago mais profundo e que tem poços mais profundos ainda, onde eles se refugiam, e ali eles ficam meio atocaiados até que as águas voltem a subir. Então, quando está vazando, ele aproveita também uma corrente desses igarapés? Possivelmente. Provavelmente? Sim. Dá uma velocidade. Agora, Miriam, esses lagos são extremamente antigos, né? Um dos mais antigos Sim. da Amazônia, da formação? Uhum. Eu falo porque, assim, eu estava vendo essa semana passada a descoberta do Mário Cuswol, né? Do peixe-boi fóssil, né? Caiu. Caiu? Semana passada, eu acho, Miriam deve estar escutando, foi descrita uma nova espécie de fóssil de peixe-boi, né? E de uma área que eu acho que não ocorre mais. Então, vamos perguntar para a Miriam o que... Voltou. Então, a Amazônia é muito dinâmica, né? Então, os canais se alteram com o tempo, na várzea, especialmente, a gente tem o que a gente chama de terras caídas, né? Então, os barrancos onde estão as comunidades podem, ao longo do tempo, a água vai cavando e eles caem, eles têm que mudar de posição, né? E mesmo esse, como o Lago Amanã, também era um antigo rota do Japurá, do rio Japurá. E aí ficou desconectado e ficou esse lago de Ria, né? Então, tem muitas fisionomias na Amazônia que se alteraram ao longo do tempo, né? E isso nos permite, então, encontrar, às vezes, o animal num local que não ocorre mais. Uhum. E as áreas de endemismo também, né? Eu não sei se hoje ainda é chamada assim, mas, assim, a Amazônia ela teve vários processos de formação, né, Miriam? Quem não conhece a Amazônia fala, a gente muito do sul, sudeste, né, fala em uma Amazônia, né, pensa que é uma coisa só, né, mas é impressionante, né? Não, são muitas, 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 e a começar, eu acho que justamente pelo tipo de águas, né, ou pelo tipo de terreno, que as duas coisas vão juntas, então é impressionante a variedade que a gente tem de ambientes e de condições, né, químicas, físico-químicas. Então, não é uma coisa homogênea de forma nenhuma, é extremamente variado. E a gente vê isso, né, nas nossas saídas de campos, as pesquisas que a gente faz aqui e em outros lugares também. Bom, mas vamos passar ao próximo? Eu queria falar um pouquinho sobre justamente o grande problema, né, um dos grandes problemas de conservação do peixe-boi, que é a caça, né, que existe, e foi muitíssimo mais intensa no século passado, né, quando existia caça a nível comercial. E o próximo slide, se puder passar, Paulina, vai mostrar uma imagem que é até um pouco chocante, de um dia de caça no Rio Purus, resultado de um dia de caça no Rio Purus. Naquela época, as pessoas, feitorias, que eles chamam, né, eles faziam uns acampamentos na beira do rio, e isso acontecia aqui no Lago Amanã, na beira do Lago Amanã também. E vinham algumas famílias, ou uma família só, passar a temporada da arribação, com aquele momento que os animais fazem essa migração, né, e aí são vários animais passando juntos, ou um atrás do outro, em lotes, como o pessoal local diz,
e aí muito mais facilmente, né, de serem caçados. Então, nessa imagem do Rio Purus, existem vários animais abatidos, né, tem alguns que são pirarucu, aí no meio, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu ainda estou no do mapa, mas aí. Tá com um delay, então, né? Chegou agora para você a imagem? Chegou agora. Tá. Chegou, mas ela caiu. Ela para ver como a Amazônia é distante, né, Paulina? Pois é. Eu preciso conectá-la rapidinho e ela tá voltando, e aí eu volto aqui com a Miriam. Ela tá voltando, voltou! Maravilha! Então, eram milhares de animais por ano nessa época, né? Durante épocas distintas, ao longo do processo todo, em momentos foi importante a carne, em outros momentos foi o couro, mas geralmente o animal era totalmente aproveitado. E aí vocês veem um número bastante grande, né? Então, o que se fazia naquela época era um abate a nível comercial, né? Muito grande. Esse abate né? Abate ainda existe na Amazônia e na Amazônia toda, inclusive, infelizmente, dentro de reservas, inclusive nas nossas, né? Nas que a gente trabalha. Porque a tradição é muito grande, porque a fiscalização é difícil, né? Os locais são remotos, e a única notícia boa dessa história é que ela é feita a nível de subsistência atualmente, né? Então, geralmente as pessoas usam para se alimentar, dividem com a comunidade, e às vezes também vendem algum pedaço nas áreas urbanas. Mas ainda assim, obviamente, é preocupante justamente por todas aquelas condições, né, biológicas que eu tinha mencionado antes. Mas um outro problema que eu acho... Bom, isso assim, na nossa área, eu acho que eu posso dizer que isso vem diminuindo, a gente vem fazendo um monitoramento bastante próximo, né, ao longo dos anos, especialmente agora no Amanã, que nós estamos mais instalados lá, e todos os esforços, né, nossos, do Mamirauá, de educação para a conservação e de ofertas de outras atividades econômicas, tem tirado um pouco o foco dessa caça de peixe-boi. Caiu de novo, Paulina. Tem que ter paciência com essa internet. O bom é que o assunto é muito bom, né? Tá voltando. Nós de novo. Temos todo o tempo do mundo. Oh, meu Deus. Então, a Manã, principalmente que é muito agrícola, né, e até as pessoas começam a se dar conta que a agricultura dá mais vida, mais dinheiro, mais retorno do que caçar. Eles têm até um dito que eles fazem, com vida não se... Ela caiu? Está mudando um pouco. Mas a nossa área, comparada com a Amazônia, é bem pequenininha, né? Está na tela, Flávia? Tá. Ô, Miriam, o microfone está um pouco baixo. Acho que aconteceu alguma coisa aí. Vê de novo, fala. Tá, vê se melhorou agora. Aí. Agora sim, agora sim. Então, Paulina, se tu puderes passar o próximo, eu queria mostrar o outro grande problema atual, que não é específico do peixe-boi, mas também afeta botos e as ariranhas, com os quais a gente trabalha também, o emalhe acidental em redes de pesca. Justamente porque a pesca é um dos principais, né, atividades econômicas da região. E aí o que acontece é que os filhotinhos, um animal adulto consegue romper essa malha da rede, mas um filhote, como esse que o menino está segurando no colo, não consegue. Então ele se malha e, se não for removido rapidamente, ele vai morrer afogado, né, porque é mamífero. E a mãe, por outro lado, também não se distancia do filhote, então ela se torna uma presa fácil para um caçador, ou para o pescador que tinha a sua malha ali, né. Então, ao longo desses últimos anos, na verdade, desde sempre, né, mas nos últimos anos tem se incrementado o número de filhotes órfãos. Caiu?
Caiu, vamos esperar. Realmente, o número de filhotes que Mamirauá tem reabilitado é impressionante mesmo. Voltou, Paulina. Voltei. Então, vou retomar, porque eu estou vendo que a gente está se atrasando, mas, enfim, a gente tem, só para resumir, a gente tem no Brasil atualmente entre 100 e 150 animais desses, assim, que foram resgatados como filhotes em cativeiro legal, né, em reabilitação, mas em cativeiro. Então é muito importante que reabilite esses animais e solte de volta, e está existindo um movimento no Brasil nesse sentido agora. Para a gente atender essa situação aqui na região de Tefé, nós criamos esse centro de reabilitação de base comunitária dos peixes-bois mortos, onde a gente tem apoio da população e eles são mantidos e reabilitados em ambiente natural. É uma piscina, essas piscinas azuis são para os filhotinhos logo que chegam, mas depois eles passam essa estrutura maior, né, que é na verdade, um curral flutuante. Tem uma base, uma plataforma de apoio, onde estão as piscinas, e essa aqui ao lado é um curral flutuante, onde os animais podem passar cerca de 2 anos, que é o tempo que eles passariam com a mãe. A gente alimenta eles, inclusive criamos, né, um modelo de mamadeira, que a gente chama mamadeira subaquática, que é para ser mais semelhante à forma como eles se alimentam com a mãe, né, para a gente não ter que ficar segurando, abraçando, que a gente adora, né, mas não pode. Então, com esse sistema a gente consegue ficar um pouco mais distante e deixá-los menos domesticados para o momento da soltura, que é o ápice, né, desse processo todo. Pode passar, Paulina, por favor. Eles amamentam por quanto tempo, Miriam? Eles se amamentam com a mãe durante 2 anos. Nossa, então é um cuidado parental longo, né? Longo. Então, tu vê, 2 anos de amamentação, 1 ano de gestação, eles só vão ter crias cada 3, 4, 5 anos. Então, é muito lento mesmo, né? Então, é muito importante que esses animais que são reabilitados sejam devolvidos para a população natural, né? Para ajudar na recomposição genética. E essa é só uma imagem de um animal que foi bastante emblemático, foi o que abriu o nosso centro de reabilitação, o Piti Aranapu, porque ele veio do Aranapu, e ele foi reabilitado, ele foi solto lá no Lago Amanã, e a foto do canto esquerdo superior é dele, depois que ele foi solto, ele se sentou do lado de um capinzal, comeu até acabar, e ficou esperando que a gente desse mamar para ele. Então, nós tivemos que resgatá-lo de novo, reabilitá-lo outra vez, que ele ganhasse peso, estivesse bem de saúde, né, saudável e tamanho apropriado e tudo, e foi solto. Ele já foi solto com 8 anos de idade, bastante mais do que aquilo que a gente gostaria, mas ele foi surpreendente. Ele foi solto num laguinho de pré-soltura, né, natural, que quando as águas subiram, se conectou com o rio. Isso aqui, esse mapinha é no Lago Amanã, e ele fez essa rotinha preta, é justamente a rota de migração que eles fariam no retorno, né, quando a água enche, ele voltando para a várzea. Então, olha só que preciosidade, né, um animal, apesar desse tempo todo, ele conseguiu, e é um animal que não era nem dessa região, era de Mamirauá, mas ele, de alguma forma, se comunicou com os nativos daquela região, e aprendeu a rota, e se virou bem. Então, todos eles têm chance. Então, é comunicação, não é um processo aprendido nem intrínseco, né? É um processo aprendido. Ele aprende com a mãe, só que ele não teve essa chance, né? Então, ele teve que aprender já com mais idade, ele teve que aprender com os outros da idade dele. Tá bom, pode passar, por favor, Paulinho. E aí, esse é só para mostrar o quanto a gente, o Mamirauá como um todo, né, expandiu da área de trabalho nas 2 reservas apenas, que é mais ou menos ali naquele centro, daquela massinha mais compacta dos amarelinhos, para várias outras regiões, né, Pantanal, ali nos extremos, né, o Acre, no Amapá, na costa a gente trabalha com caranguejo-uçá, né, na Amazônia marinha. No Amapá a gente tem trabalhos, eu vou mostrar um pouco disso,
E também em outros países, né, onde a gente já, por exemplo, ofereceu capacitação de manejo de pirarucu, por exemplo, já está sendo feito nas Guianas, e no Peru, a semelhança de Mamirauá. Mas, pode passar o outro, por favor? Então, em Mamirauá, perdão, no Amapá, né, que continuando, não, eu acho que antes do Amapá eu vou falar um pouquinho só, rapidamente, de onde a gente se conheceu, Flávio, no Pantanal, que foi quando eu passei aqueles 4 anos, né, coordenando o Centro de Pesquisa do Pantanal, e trabalhando com as ariranhas. Nessa época eu tive a oportunidade de percorrer o Pantanal inteirinho, atrás delas, né, identificando onde elas estavam distribuídas, e a gente, no mapinha que vai aparecer, o que está aparecendo, vê que elas estão realmente basicamente onde tem água, né, de uma certa profundidade, que não esteja assoreado, como, por exemplo, no Taquari, elas estão presentes. Então, as populações do se recuperaram, as populações de ariranha, né, que foram também altamente abatidas na época da caça, pela pele. E, a partir desse trabalho no Pantanal, o nosso grupo, meu grupo, né, começou o trabalho com ariranhas no Amanã, porque lá, bem no início de 2000, os comunitários, de novo, né, nos deram notícia de que tinham visto ariranhas lá, e elas tinham desaparecido, totalmente, ninguém mais conhecia. Nós fizemos uma primeira expedição, identificamos um animal e algumas marquinhas delas, né, latrinas, fezes, em alguns dos igarapés, na verdade, em 3 igarapés da cabeceira do Lago Amanã. Pode passar, Paulina. E esse trabalho de monitoramento foi seguido, né, por uma moça que tinha sido minha estagiária no Pantanal, e aí seguiu para o Mamirauá, para o Manã, e aí a gente viu que os números se incrementaram. A gente já tem, ou teve, né, até os últimos momentos que a gente teve acesso ao campo, acho que 8 ou 9 grupos nas cabeceiras ainda do Mamirauá, e desde então a gente tem escutado muito que elas estão descendo todo o lago, Lago Amanã, e elas estão repovoando todo o Lago Amanã. Então, o fato, né, de que tem muita recurso pesqueiro, e de que não existe mais, perdão, minha gata subiu na mesa. Onça. E de que não existe mais a caça, né? Pode passar, Paulina, por favor. Ô, Miriam, é verdade que os grupos de ariranha da Amazônia são maiores que o do Pantanal? Eu já ouvi falar isso, que a Amazônia tem grupos maiores, formam grupos maiores. Fake news ou verdade? Eu acho que não. Na verdade, eu nunca vi tantos grupos na Amazônia, porque aqui elas também menos, recolonizaram muito menos. Eu conheço esses do Amanã, acho que o número maior que a gente tem são 8, talvez 12 indivíduos. No Pantanal eu cheguei a ver um grupo com 20, todos eles pegando peixe ao mesmo tempo, todos eles saindo da água com peixe na boca. O que eu vejo de diferença entre os dois é que as ariranhas do Pantanal são maiores em porte, são muito maiores em porte. Eu, tendo voltado do Pantanal, imediatamente ido naquela ocasião, foi a Balbina, né, onde o Fernando Rosas tinha um trabalho com ariranhas, elas são mignon, em Balbina, muito pequenininhas. Então, pelo menos em porte, as do Pantanal são muito maiores, que é meio esperado, né? De número, realmente, eu não sei, tamanho de grupo eu não sei, porque, assim, o acesso que eu tive, né, aos grupos ainda foi pequeno, porque elas estão ainda reiniciando sua reintegração, sua recolonização das áreas da Amazônia. Olha que interessante, os tamanduás também do Pantanal e cerrado mais ainda, são maiores do que os bichos da Amazônia também. Bandeira. Onça também, né? Onça também, Então, aí estão o mapinha da cabeceira do Amanã, com os grupos que a gente acompanhou até mais ou menos 2013, né? A gente não tem ido para campo há bastante tempo.
para começar por problemas, né, financeiros, mas enfim. Podemos passar outro? Eu acho que eu já estou passando do meu horário. Não, tá não. E eu acho que agora a gente estava vendo, eu acho que uma imagem era justamente da Dani, aquela moça que trabalhou comigo no Pantanal e depois veio para o Amanã, e depois eu mandei ela para o Amapá. E ela estava... Então, o centrinho, aqui a gente não tá atualmente atuando, porque com a perda das verbas, né, ele foi se deteriorando, e como é um investimento muito grande, a gente tem que ter condições de manter o animal por pelo menos 2 anos, né, em reabilitação, e depois ainda, o ideal é que se faça um monitoramento, a gente não conseguiu mais implementar, a gente continua buscando verba, submetendo propostas, mas nesse momento o centrinho está parado. Mas no Amapá, assim, os animais continuam aparecendo, né? E no Amapá não tem ninguém que trabalhe com mamífero aquático, exceto a Daniele Lima. Então, esse já é o terceiro que ela ajuda a reabilitar. A gente não tem um centro lá, mas ela auxiliou já o IBAMA com um, e o Bioparque agora com o segundo, então 3 no total. Então, são animais praticamente chegaram agora, durante a pandemia, e estão sendo ainda, passando o período crítico, né, mas essa região é extremamente importante, porque é uma região, um trabalho recente que a gente tem feito, já mostrou que é uma área de hibridização, que já tinha sido hipotetizada anos atrás, né, por um grande pesquisador de peixe-boi, aquela área da foz do Amazonas, né, do Marajó, como sendo possível a área de simpatria dos animais. E não só isso, mas existe toda uma faixa de hibridização que sai da foz e percorre toda a costa do Amapá e chega até a Guiana. Os animais são praticamente todos híbridos daí. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né, mas que a gente ainda não compreende muito bem. Esses animais, um deles era híbrido, o outro ainda está em processo de descoberta se mas de qualquer forma, esses animais são extremamente importantes para que a gente compreenda o que está acontecendo nessa região. E quais as hipóteses? Esse trabalho é junto com o Fabrício, né, da UFMG? Isso, com o Fabrício. A Larissa, né? Nosso super parceiro desde sempre, né, com todos os bichos. Fabrício foi meu orientador no doutorado, então sempre chegava material de genética, de Mamirauá. Muitas vezes eu recebia, separava os peixe-bois. Mas, Mira, qual que é a hipótese dessa hibridização natural, né? Natural. Então, a foz... Outro gato. A foz, o fluxo de água é tremendo, né? Então, alguns dos animais amazônicos saem, são empurrados pela água e ficam ali nas imediações. E os marinhos, da mesma forma, tem a influência da maré, né, que entra também no estuário, enfim, entra no rio. Então, tem um local que é propício, né, ao encontro desses animais. O que acontece? Principalmente os marinhos estão com uma população muito mais debilitada, muito mais frágil, vulnerável, né, do que os amazônicos. Os amazônicos, a gente acredita que as populações sejam bem maiores e bem mais variáveis geneticamente. O marinho, os números são muito pequenos para a população atual, né? Eles são, inclusive, considerados ameaçados, o amazônico é vulnerável. Então, eu acho que o que aconteceu é que os animais estavam, né, são poucos, a maioria dos marinhos, pelo menos que a gente sabe, estão na costa mais nordeste, então os poucos que estavam ali pela foz, né, que se encontraram com os amazônicos, naturalmente hibridizaram. Que interessante. Mas mais do que isso eu não sei te dizer. Porque assim, morfologicamente eles são diferentes, né? Você fez um trabalho com reprodução no mestrado, não foi? Eles têm a morfologia reprodutiva parecida também, né? Porque senão não tinha cópula. Sim, muito parecidos, são muito parecidos. Na verdade, sim, morfologicamente, o marinho é um pouco maior, tem unhas e em princípio, não tem uma mancha, né, aquela que é a identificação particular no peito, que o amazônico tem, mas, assim,
não tem muito mais, não tem muito mais dificuldade, né? E aí, por causa também da força do Amazonas, né, a pluma, que a gente chama, né, que sai e durante a maior parte do ano joga em direção ao Amapá, em direção às Guianas, é que praticamente toda essa faixa é de hibridização. A gente imagina. Nova espécie, não, a gente não pode estar falando? Estou jogando a... Acho que não, mas não dá para falar ainda porque né, a quantidade que a gente tem de análise, para analisar é pouca, são poucos animais ainda, mas muita coisa. Para ver que natureza hibridiza, né? Às vezes a gente acha que, né? É muito, muito interessante. Queria aproveitar que tem uma pergunta falando sobre monitoramento, se eu puder só rapidinho, aí já retomo aqui. A Larissa pergunta se existe monitoramento desses animais no Xingu, no Rio Xingu. Ou quais são os projetos envolvidos que fazem pesquisa nessa região da Amazônia, Miriam? Olha, que eu saiba, não existe uma pesquisa de longo nem de médio prazo e não existe monitoramento de peixe-boi lá. O que existe são existem aquelas iniciativas, né, de construções de represas, e aí existem as consultorias para ver, né, a situação da fauna naquele local. Seria talvez algum trabalho de consultoria que pudesse dar informação sobre os animais de lá, mas não existe nenhum grupo trabalhando efetivamente. Legal, vou voltar então lá para a apresentação. Tá, pode passar o outro, e aí eu acho que eu vou mudar um pouco de animal, porque pegando ainda o gancho do Amapá, né, que a gente também tem muito interesse, porque é um estado que não se trabalha com mamíferos aquáticos, aliás, se trabalha porque o nosso grupo está lá, mas somos os únicos, e durante muito tempo não se trabalhou, mas a gente, assim como o Mamirauá, em geral, né, expandiu suas áreas de atuação, os mamíferos aquáticos também. E isso aqui, essa iniciativa, né, que a gente chama SARD, é uma iniciativa de 5 países, foi liderada pelo WWF, já tem uns 3 anos que nós estamos trabalhando juntos, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Brasil, que são áreas de distribuição dos botos, dos golfinhos de rio, né, e nós temos feito diversas expedições com barcos grandes, né, são onerosas, levam tempo, tem uma equipe grande, em diversos rios da Amazônia geral, né, para se tentar estimar populações, a abundância dos botos da Amazônia. E aí que a gente começa a ver muito dessa variabilidade, né, porque a gente vai por rios de diferentes tamanhos, diferentes tipos de água, diferentes fisionomias, e os números que a gente tem são bastante variáveis. Realmente não dá para olhar um local da Amazônia, fazer uma estimativa e dizer, agora vamos multiplicar pelo tamanho, né, a quantidade de volume, a área total dos rios. São coisas muito diferentes, e a gente já teve oportunidades, vocês estão vendo aí, agora são mais de, talvez nós estamos na 35ª expedição por aí, na Amazônia brasileira e nas outras, inclusive em expedições transfronteiriças, para chegar, para amostrar muito mais rios, né, e eventualmente chegar numa estimativa populacional, que é um dos grandes gargalos que a gente tem, né, para todas essas espécies, peixe-boi também, mais difícil ainda pela dificuldade de avistamento. E esse levantamento... Desculpa, Miriam. Esse levantamento é também na hora da respiração que você consegue fazer uma estimativa de contagem? É no avistamento direto do boto vermelho. Como é que a gente faz a contagem? Desculpa, não entendi bem. Isso, desculpa, Miriam. O avistamento, a contagem, essa estimativa populacional é normalmente com avistamento no momento de respirada. Isso. É isso mesmo. A gente vai observando do raiar do sol ao pôr do sol. Enquanto tiver luz, a gente uma equipe mais ou menos de 10 pesquisadores, são 6 observadores ao mesmo tempo.
e focando na água e observando cada respirada, cada animal que sobe, tem que tirar todos os dados, né, de qual é a espécie, qual é a distância da margem, qual é a distância do barco, a distância ao observador, o ângulo, e se coloca tudo em planilhas, né, ou se grava, e depois, isso aí, assim, tem gente na proa olhando, na popa olhando para confirmar também, e, eventualmente, na verdade, a gente tem que colocar esses dados todos num programa para fazer análise, né? A gente não sai de lá com um número, não é um censo, né? Uma contagem verdadeira, né? Aqui está. Eu falo isso porque a Amazônia para mim, eu trabalhei na Caatinga, né? E é um bioma muito difícil, mas a Amazônia, para mim, é um dos biomas mais difíceis de trabalhar. É muito quente, é muito úmido, é muito cansativo, e a gente romantiza, né? Eu falo porque deve ter muita gente, eu quero trabalhar com boto vermelho, né? Depois a Xuxa, então, boto rosa. Olha lá, a Miriam foi até embora, eu falei da Xuxa, ela fugiu. Mas é porque a Xuxa trouxe isso muito de boto rosa, né? Do boto vermelho. E é um perrengue a Amazônia, né? Imagina, igual a Miriam falou, das 8 às 18, você numa embarcação, que por sorte não tem onda, né? Senão enjoa, mas olhando uma respiração que é muito rápida. É um animal muito rápido, né? É difícil, vou te dizer que é difícil, e olha que eu gosto, mas é cansativo, não tem como não ser, né? Então a gente faz rodízio também entre as pessoas, e tem muito interesse, com certeza, né, nesse trabalho e em vários outros da Amazônia, né? Mas é verdade também que talvez a porcentagem das pessoas que ficam realmente, né, muito tempo, ou até mediano tempo, é pequeno, porque é uma região difícil, né? Muito diferente da que a gente está acostumada, né? Mais do sul, sudeste. Então, tem que se adaptar, porque tem muita deficiência e tem muita dificuldade no ambiente. Sim. Logística, né, Miriam? Eu falo porque as pessoas romantizam mesmo. E essas expedições, você não tem uma logística, né? Ela vai terminando a alimentação, vai terminando, né? Você tem que trabalhar com pouco recurso, né? É bem isso, gelo ou coisa assim, você não tem como armazenar tantas amostras. Então, é realmente um ambiente muito difícil de trabalhar, né? Muito. Exige criatividade também, né? A gente tem que fazer a coisa acontecer. Então, quando está lá no meio e não tem, acabou, mas acabou, como eles costumam dizer por aqui, a gente tem que dar um jeito, e tem que dar um jeito. Mas assim, é tão gratificante que vale qualquer perrengue, qualquer dificuldade, vale a pena. Ai, gente, por isso que é o segredo do sucesso, o amor, né, gente? O amor. Né? Bora que eu não vou tietar mais. Prometi que não vou ficar tietando, tá? Não, imagina. Não, eu só queria pontuar além dos olhinhos, né, de tudo, assim, do grande esforço, né, da grande dedicação que tem que ter essas pessoas que trabalham aí, porque tem que ter paciência, tem que ter olho, né, tem que suportar o calor e o incômodo. A gente faz uso de tecnologias, né, mais avançadas. A gente está usando o drone também para comparar áreas menores, né, para nos ajudar a fazer as estimativas em áreas menores, gerar imagens para confirmar ou não algumas das observações. Então, também a gente tem os nossos brinquedinhos, nossos segredinhos também para melhorar um pouco, né, a vida. Tem mais um? Eu acho que eu tenho só mais um, Paulina, que ainda, se eu não me engano, ainda é sobre o boto. Sim. Sim, claro. Que a gente também, numa iniciativa fora de Mamirauá, né, dessas que a gente tem, Tapajós, que a gente fez capturas de botos também, para colocar radiotransmissor, aliás, transmissores satelitais agora, né. Então, foi também uma experiência muito, muito interessante, né, porque é um local importante, bastante modificado no início do rio, depois se torna bastante pristino, só que tem toda aquela perspectiva de um número enorme de
represas hidrelétricas serem construídas lá, né? Então, a gente está tentando descobrir um pouco como os botos se deslocam pela região, como eles usam o ambiente, né? E como eles poderão ser afetados ou não, o que a gente pode fazer para mitigar também essa situação, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? Quais são os... É uma luta, né? Ela caiu agora. Não, ela vai voltar já. Ela está entre nós. Ok. Está voltando. Voltando. Sobre as ameaças, né? Que a gente... Esse é o nosso foco maior, assim, a gente faz pesquisa, é o embasamento de tudo, mas a visão final, né? Onde a gente... Caiu o microfone. Acho que a gente não está escutando, Miriam. Isso. Vê se volta. Aí. Tá, vê se melhorou. Foi? Melhorou. Tá, então tá aí, nós capturamos 5 animais no Tapajós, mas como é parte dessa iniciativa, né, no total foram 23, somando os da Colômbia e Bolívia. Na verdade, acho que agora a gente já tem até mais, porque já foram feitas outras iniciativas. Em breve a gente vai capturar no Equador e no Peru também, para ver como esses animais se deslocam, né, em diferentes áreas e sob diferentes ameaças que eles estão sofrendo nessas regiões. E as ameaças também, né, Miriam? Eu acho que esse é o desafio, trabalhar com conservação, elas também mudam, né? Eu lembro a piracatinga, quanto tempo, né? Como que vocês mitigaram? Não sei se as pessoas sabem do problema com a piracatinga, acho que é legal falar, que vocês conseguiram um bom resultado nessa ameaça, né? Foi, vamos ver quanto tempo dura, né? A piracatinga é um bagre, né? Necrófago, que existe aqui na Amazônia e nunca ninguém... Aliás, o Amazônia ainda não gosta muito de peixe liso, né? Não come peixe liso. Pelo menos o Amazônia do Amazonas. Mas na Colômbia, eles costumavam consumir um outro peixe liso, que eles chamavam capaz. E eles sobreexploraram, e aí saíram, começando a descer o rio buscando alternativas, né? E aí encontraram a piracatinga aqui no Brasil, incentivaram comunidades, né, ribeirinhos a capturar esse peixe, capturavam com gaiolas mergulhadas na água. Só que a forma de atrair esses animais era usando gordura. E lá nos primórdios, eles já usaram outras gorduras, carcaças de gado em outros locais, né, na várzea não é viável, até de peixe, mas aqui eles viram como, ou foram incentivados, né, a usar gordura de boto e jacaré, como isca para atrair a piracatinga, porque é uma gordura mais densa, né, mais firme, que se mantém e aí atrai bastante desses peixes. E isso gerou um abate intencional, tanto de jacarés como de botos aqui na região. Nós identificamos o problema no início dos anos 2000 também, ele foi depois se espalhando rio abaixo, né, pela Amazônia, e começou a gerar muita preocupação. O governo, em função disso, baixou uma moratória para a pesca da piracatinga, né, durante 5 anos. A caça do boto já era, né, o animal já é um animal protegido, então não tinha como proibir caçar boto, já era proibido. Se proibiu a pesca, a comercialização, qualquer trabalho com piracatinga, justamente para evitar, né, essa captura intencional dos animais. Nós identificamos também, pelo menos aqui na região de Mamirauá, que a maior incidência era sobre jacarés do que sobre botos, porque eu acho que o jacaré é mais fácil, né, é um animal mais parado, que eles podem atirar, acuar, do que um boto que está em constante movimentação. Mas ainda assim a gente perdeu, obviamente, animais, né, e deu uma baixa na população. A moratória parece que funcionou, a gente, pelo menos, ela acabou, né, começou em 2010, acabou no final do ano passado. Nós estamos tentando verificar o que vai acontecer daqui para frente, porque não sabemos se vai ser retomada a pesca da piracatinga e o uso de botos, né, ou se a moratória vai ser reativada, porque a gente não conseguiu, ao longo desses anos, não conseguimos dados suficientes para ver se tinha
melhorado ou não a situação, né? Porque para identificar tendências populacionais, a gente precisa mais do que 5 anos. E muitos desses censos, dessas estimativas que a gente faz. Então, com certeza, ela ajudou. A gente não identifica, ao longo desses anos, foi diminuindo a ponto de ter 0 indício de captura de boto, mas a gente não sabe se vai retomar, e agora, obviamente, a gente está fora, né, do campo, já tem quase 3 meses, então a gente não está acessando nada dessa informação, e em função também da pandemia, né, as comunidades também estão sofrendo. Então, a gente não sabe se elas vão se reverter a esse modo de uso da biodiversidade para melhorar a sua situação nesse momento. Falando em pandemia, ter fé tá feio, né, Miriam? Feio. A Amazônia toda tá feia, né? Ter fé tá bastante, e foi a nossa desgraça, foi a nossa benesse, nossos rios são as nossas estradas, né? E foi por aí que chegou. A gente não tem estradas, tem avião, o avião foi paralisado, o prefeito solicitou que a companhia não voasse mais, então a gente está sem avião há bastante tempo, mas os barcos também foram paralisados, só foram permitidos aqueles que traziam mantimentos, né, para suprir a cidade. Mas, principalmente no início, as pessoas entravam escondidas, subiam no meio do caminho, desciam antes de chegar na cidade, né, para não passar pela revisão, e assim foi se espalhando, e assim como chegou a Tefé, chegou na Amazônia toda pelo rio, né. Que loucura, Flávia, né, gente? Miriam, posso encaminhar uma pergunta? Vamos, estamos caminhando por... Sim, a Sussu está perguntando, acho que sobre o peixe-boi, né, sobre a reabilitação dos filhotes órfãos, depois daquele primeiro que durou 8 anos, qual a idade média que vocês conseguem, que isso acontece, né, que vocês conseguiam soltar, e todos conseguiram aprender os trajetos como aquele que você contou para a gente? Tá, obrigado pela pergunta. Normalmente, a gente tenta liberar com 2 anos, que é o tempo que eles passam com a mãe, né, necessário para tempo da amamentação, a gente vai desmamando aos poucos, e procura, então, manter o ritmo natural. Às vezes não é possível, porque o animal, talvez, né, cativeiro, a gente, alguma coisa não tem tudo que ele tem na natureza, então, às vezes, ele não está saudável o suficiente, não está, assim, gordinho, robusto o suficiente, né, para ir para a natureza, que ele sempre perde um pouquinho de peso, mas a grande vantagem é que, como eles se alimentam de capim, né, capim não foge, não tem que correr atrás, então é mais fácil deles se alimentarem. Mas, basicamente, a maioria deles entre 2 e 3 anos, mas a gente teve alguns. Bom, o Piti, aliás, não foi o mais longevo, ou mais demorado para ser solto. Ele foi solto antes, depois foi recapturado, né, e ressolto. Mas nós tivemos uma fêmea que tinha sido arpoada no lado da mandíbula e alterou. Ela acabou perdendo a visão de um olho, alterou originalmente a narina, ela não conseguia fechar totalmente, mas ainda assim ela conseguia submergir e respirar, e prejudicou a mastigação dela. Então ela teve dificuldade, inclusive, de começar a mamar, e depois, posteriormente, a mastigar plantas, né? A maior parte do tempo, a gente teve que mantê-la em plantas bem pequenininhas, bem macias, até que ela foi, por ela mesma, ela foi superando todas essas dificuldades, né? Mas ela é Helena. A Helena levou 9 anos, ela ficou 9 anos direto em cativeiro, e, surpreendentemente, talvez até mais do que o Piti, a gente soltou, e ela foi, assim, numa beeline, ela foi direto, era a época da migração, né, de retorno, ela foi direto para o Paraná do Castanho. Ela foi avistada ainda algumas vezes pelo nosso pessoal, né, com a telemetria e tudo, e ainda um pouco, talvez não tão medrosa das pessoas, conseguiram vê-la, viram que ela estava até gordinha. Eu até torço para que ela estivesse grávida, mas, enfim, ela foi e seguiu para a várzea perfeitamente. Então, assim, por isso que eu digo, a gente não deve subestimar esses animais. 2 anos seria o certo, né, biologicamente. É o que preconiza também o manual de soltura, né, para que a gente não fique mantendo os animais e domesticando ainda mais.
porque ele precisa voltar, né? Não tem por que ele ficar em cativeiro, né? Nosso objetivo não é turismo, não é qualquer outra coisa. Pesquisa a gente faz subsidiária à presença dos animais, mas o objetivo é a reabilitação e soltura o mais rápido possível para que ele se reintegre na população natural. Então, 2, 3 mais animais mais velhos, existem muitos ainda em cativeiro, eu acho que não devem ser negligenciados. A gente deve considerar que eles podem ser, pode ser que não, é possível que não, mas eles têm que ser transferidos de piscinas, né? Em área urbana geralmente são de cimento, são estruturas físicas fortes, para um semi-cativeiro em ambiente natural, que seria mais ou menos o que é o centrinho, para que eles se readaptem, né? Percebam a mudança do nível da água, que é muito importante, da presença, escutem os sons, os peixes, interajam com outros animais por fora do curral, e aí a gente consegue avaliar se eles vão ser capazes ou não. Naturalmente vão sair com um radiotransmissor, com um transmissor, para que se houver alguma coisa a gente possa monitorar e resgatar se for necessário, mas eu acho que a grande maioria desses animais que está em cativeiro ainda é possível de se soltar. Legal, tem só mais uma, rapidinho. Aliás, a Jéssica, muito obrigado pela ajuda, ela colocou aqui o link para quem quiser ajudar, ter fé, né, é o benfeitoria.com/ajuda Amazônia, aproveitando, lembrando que tem o nosso QR Code também, para quem quiser contribuir, ou direto também no site do Instituto Tamanduá, para ajudar as comunidades nesse período tão complicado, né, que estão vivendo, todos nós. E também eu queria aproveitar, bom, o Augusto já respondeu, mas a Giovana perguntava sobre drones com câmeras termais, se não auxiliariam na identificação dos peixes-bois ou não conseguem captar. O Augusto respondeu que os peixes-boi amazônicos não têm hábitos de nadarem nas superfícies, dificulta a captação de imagem, o uso do sonar já foi utilizado e tem melhor resultado, certo? Confere? Quase, mais ou menos, tá? É por aí. A gente tem trabalhado bastante com o sonar, porque acha que tem grande viabilidade, né? A gente está gerando as imagens do que é o peixe-boi para poder identificar e sair pelos rios da Amazônia imagiando e vendo se encontra os animais, para estimar também a população. Drones termais a gente já utilizou uma vez, fizemos uma tentativa com botos, foi um pouco difícil no início, até os ajustes, mas nós estávamos com um técnico disso, e ele conseguiu fazer ajustes finos e a gente conseguiu perceber. Eu sofro também. Calma, agora eu vou falar para você, calma. Você tem que perguntar sobre a pintura dela. É agora. Voltei. Então, a gente teve que experimentar, inclusive, com momentos do dia, né? Como a temperatura corporal deles é muito parecida com a da água, a gente não conseguia essa distinção. Aí, à noite, quando a temperatura caiu um pouquinho mais, a gente conseguiu enxergar os corpinhos dos botos. Nós não tentamos com peixe-boi naquela área, só estava trabalhando com botos, e assim, eu acho que é um passo que a gente ainda tem que trabalhar bastante, mas eu acho que ainda é uma possibilidade, vale a pena tentar também. Ótimo! Posso passar? Mais uma pergunta. Tá bom, só mais uma. Na verdade, você é uma inspiração para muitas pessoas, né? Tem histórias incríveis aqui, uns relatos incríveis depois para você dar uma olhadinha. Olha só que beleza, tem uma turma muito, muito, muito bacana te acompanhando. Eu queria deixar olha que mensagem legal. Meu marido é natural de Manaus, assistiu comigo, está encantado com a apresentação. Parabéns. Muito massa, todo mundo falando. A Maria, primeiramente, parabenizo a todos por estarem representando as mulheres em grandes projetos. Miriam e Flávia, vocês poderiam relatar se durante o começo dos projetos houveram conflitos com as comunidades locais e como vocês fizeram para reverter? Então, uma pergunta para vocês duas. Miriam, por favor. Conflitos... depende do grau de conflito, mas sim, originalmente as pessoas não viam com muito bons olhos a presença dos estrangeiros, né?
Não estou falando que de estrangeiro, porque a gente também tinha pessoas de fora naquela época fazendo os primeiros inventários, mas eu do Sul, tinha muita gente do Pará, tinha muita gente de Minas, então o que essas pessoas vêm fazer aqui, né? E aí surgiu, assim, histórias de que a gente tirava o sangue do macaco acari para fazer sei lá o quê, que a gente tinha um túnel daqui para a Inglaterra que levava os peixe-boi, que a gente capturava, claro, e trabalhando com as crianças, o pessoal que fazia antropomorfia, medir os pezinhos das crianças, para que eles querem medir o pé das crianças para levar as crianças embora? Então, uma desconfiança, o ceticismo, porque não entendiam muito bem o que a gente estava fazendo, o que essa turma de louco vem fazer aqui, até que eles conseguiram, a gente foi colaborando, quase que vivendo junto com. Eu acho que isso é muito importante, esse contato mais próximo, né, mais intenso, mais permanente, que eles perceberam realmente que a nossa intenção era boa e, na verdade, era tentar melhorar a vida para eles, né? Claro que a gente queria também uma satisfação pessoal daquilo que a gente faz, né, do nosso trabalho, da pesquisa e tudo, mas com o foco todo na melhoria da vida das populações rurais. Então, eu acho que isso amenizou muito as coisas. Teve pequenos conflitos também na época em que começou a implementar a reserva e vinham os invasores, né, roubar peixe dos lagos. Isso foi difícil, a gente às vezes tinha até um corpo a corpo no início. Eu me lembro com uma colega, a Andréa Pires, que a gente peitava os pescadores e mandava sair, né, era área protegida. Então, esse tipo de conflito também existiu, mas uma vez que eles entenderam realmente o trabalho que a gente estava fazendo, passou a ser, assim, um trabalho muito mais tranquilo e muito mais gratificante, acho que para todo mundo. Bacana. Flávia? O meu, mesmo que Miriam, né? Às vezes, em viagens pontuais de expedição, eu na Amazônia tenho a história que eu demorei 2 anos para capturar o primeiro tamanduaí, né? Você já viu o tamanduaí na natureza? Não. A Miriam Marmotel não viu o tamanduá ainda com tantos anos de Amazônia. É muito difícil encontrar, né? E é um bicho que todo mundo fala que tem que estar muito... É fantasma, é o tamanduá fantasma, tem que estar muito feliz para ver. Então, 500 mil coisas. E eu fui... ninguém mais queria sair comigo para as expedições. Eu chegava no lugar, não tinha mateiro. Todo mundo, sumia. Então, assim, mas devagar, é bem isso. O trabalho a gente vai indo, vai passando por cima. E, sem dúvida nenhuma, são as melhores pessoas que a gente tem que estar do lado, né? Como a Miriam falou, imagina a Miriam do Sul, eu também do Paraná, chegando na Amazônia, a gente é gringa, né? É de fora. E é uma área, a Amazônia, que é realmente para poucos. Eu já trabalhei em vários biomas, trabalhar na Amazônia é uma coisa para poucos. Tem que ter muita determinação, tem que ter muita coragem, em termos de vou fazer, determinação mesmo, porque é um bioma difícil, né, Miriam? Mas, por fim, a minha pergunta, para finalizar. Eu quero saber das suas pinturas. Eu sei que você se pinta em ocasião especial, né? Eu já sei, o tricô. Mas me fala delas. Eu me pinto na verdade, quase todo dia. Ocasiões especiais, com certeza, né? Mas tudo começou no Tapajós, quando nós capturamos esses botos na primeira vez, e trabalhamos com comunidades indígenas, e eles me pintaram, nós víamos, né, as pinturas e pedimos se eles pintariam, eles nos pintaram, e na verdade foi essa pintura original que eles me fizeram, e eu adorei, comecei a usar, e as pessoas ficaram, nossa, era um choque tremendo, né? Eu passava na rua, todo mundo virava a cara, ficava me olhando. Agora, bom, pelo menos aqui as pessoas já estão acostumadas, né? Quando eu vou para Porto Alegre, minha irmã fica horrorizada. Mas eu acho, assim, é uma forma de estar dizendo, sabe? Somos todos Amazônia, somos todos índios, os índios precisam do nosso apoio também, ainda mais agora. E eu acho que é bonito. Então, cada dia eu vario, eu às vezes faço de tribos, né, pinturas verdadeiras, às vezes eu invento alguma coisa, sei lá, para celebrar alguma coisa, meu gato, mas geralmente alguma coisa, realmente um grafismo indígena.
Ai, lindíssimo, lindíssimo. Eu sou bisneta de Carajás. Meu avô é Que legal, paraense, amazônico, é. Ai, muito lindo, legal. Miriam. Bom, gente, obrigada, Miriam. Sem palavras para agradecer de novo, né? Não sei, te admiro demais esse tempo, uma mulher forte, inspiradora, determinada e que faz a diferença. Por esse trabalho lindíssimo. Obrigada mesmo. E você me inspira muito. Obrigada. Obrigada a vocês, gurias, pela oportunidade. Adorei, adorei. Também nunca tinha feito uma live, gostei muito, curti bastante. Sinto muito por ter caído tantas vezes, mas muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada, pessoal, né? Paulina. Pedindo para ficar uma live de mais 24 horas por aqui. Eu te agradecer, foi lindo, lindo, lindo. Você é linda, uma história de vida linda, muita gente colocando aqui as informações, muitas mulheres inspiradas, mulheres que trabalham com conservação muito inspiradas hoje aqui com isso. E eu só queria te deixar esse grande abraço também, estou super inspirada, somos todos parentes, minha Oca aqui atrás também me ajudando. E, ó, a Vitória falou que podia continuar o resto da noite, foi lindo, lindo, lindo. Então, lembrando, isso vai ficar gravado, né, para vocês verem depois com tranquilidade, reverem essa conversa com a Miriam Marmontel. Já já vai estar no YouTube também do Instituto, já ia falar Instituto Tamanduá, já estou toda amazônida, do Instituto Tamanduá, e também lembrando, então, que você pode fazer não só agora, mas em todo o momento, as doações através desse QR Code ou pelo site. Tem também o caminho que foi deixado para ajudar a ter fé, né, o benfeitoria.org, se eu não me engano, isso, benfeitoria.com/ajuda Amazônia. Essas são as lives com propósito do Instituto Tamanduá. A gente volta semana que vem, na verdade a gente volta domingo com uma surpresa, mas em breve vocês vão saber pelas redes sociais do Instituto. Um grande prazer ouvi-las, meninas, e uma boa noite para todos e todas que nos acompanharam até agora. Obrigada, Miriam, de novo. Obrigada também para vocês, gurias. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. Beijo. Beijo.